Tem ocorrido comentários, certamente em razão do incidente envolvendo um ministro do STF no aeroporto de Roma, a respeito da possibilidade de a lei penal brasileira ser aplicada a um crime ocorrido no exterior. Mais precisamente, no caso em tela, na Itália. Sem ingressar no mérito do que efetivamente ocorreu no aeroporto de Fiumicino, até porque eu não estava lá e as notícias que eu vejo são bastante superficiais, mas usando esse fato como um ponto de partida e de forma abstrata, é preciso passar pela questão da extraterritorialidade da lei penal brasileira, que é, sim, prevista no nosso ordenamento jurídico. Vamos, por hipótese, imaginar que houve lá um crime ou de desacato, ou de injúria, ou ameaça, e até eventualmente lesão corporal em razão de uma noticiada agressão a um familiar do ministro. Será possível a lei penal brasileira alcançar o crime que foi cometido no estrangeiro? Em princípio, sim. Ou a princípio, sim. A resposta é positiva, dependendo da natureza do crime ou dependendo da presença de determinadas circunstâncias ou condições. De regra, a aplicação da lei penal brasileira obedece o princípio da territorialidade, ou seja, como expressão da nossa soberania sobre o nosso território, a lei penal brasileira aplica-se aos crimes cometidos no território brasileiro. Então, de regra, incide o princípio da territorialidade. Há, entretanto, de forma subsidiária e com natureza de exceção a essa regra da territorialidade, casos em que, mesmo ocorrido no estrangeiro, o crime é alcançado pela lei penal brasileira. São os casos de extraterritorialidade previstos no artigo 7º do Código Penal brasileiro. Como o nome extraterritorialidade já indica, tal princípio dá fundamento à incidência da nossa lei penal sobre um fato ocorrido no exterior. Essa extraterritorialidade, às vezes, ela é incondicionada, são as hipóteses do artigo 7º, inciso 1º do Código Penal, e, portanto, independe de qualquer condição para que a lei penal se aplique sobre o fato. E há casos em que a lei penal brasileira se aplica, mas desde que observadas determinadas condições, que é o mais comum, e são as hipóteses de extraterritorialidade condicionada da lei penal brasileira, tratada no artigo 7º, inciso 2 do nosso Código Penal. Tá? Ora, se na maioria dos casos é necessário que haja a satisfação de determinadas condições, é preciso ver que condições são essas para que a nossa lei penal seja aplicada mesmo a um fato ocorrido fora do território brasileiro. E essas condições são as seguintes, as principais delas, dentre outras. Primeiro, que o crime seja praticado por brasileiro, de acordo com o artigo 7º, inciso 2, a linha B do Código Penal, e isso se deve à adoção do chamado princípio da nacionalidade do agente ou da personalidade do agente.
princípio da personalidade ativa, que fundamenta a incidência da lei penal brasileira a crimes praticados no estrangeiro, desde que praticado por um nacional. E ainda assim, é preciso que se acumulem outras condições. Então, primeiro, né, além de ser o agente brasileiro, é também necessário, primeiro, que o agente ingresse no território nacional. Ou seja, que o autor do delito, esse brasileiro autor do delito, após a sua prática no estrangeiro, retorne, ainda que temporariamente, ao território brasileiro. Se o agente permanece no exterior, e enquanto permanecer no exterior, ele não poderá ser alcançado pela lei penal brasileira. E como não há impedimento ao curso da prescrição, nesses casos ele poderá permanecer no exterior pelo tempo necessário para a prescrição da pretensão punitiva e, aí sim, já extinta a punibilidade, retornar ao nosso país. Nesse caso, ele também não será punido pelo fato cometido lá no estrangeiro. Outra condição, que o fato seja punível também no país em que foi praticado, conforme prevê o artigo 7º, parágrafo 2º, a linha B do nosso Código Penal. Portanto, para que a lei penal brasileira se aplique ao brasileiro que praticou o fato no estrangeiro, não basta que esse fato seja previsto como crime no nosso Código Penal. É preciso que ele também seja previsto como um delito, como uma infração penal, lá no país onde ele foi cometido. Assim, por exemplo, se uma brasileira grávida, no segundo mês de gestação, em uma viagem à França, ou à Alemanha, ou à Itália, países em que o aborto é permitido nos primeiros 90 dias ou nas primeiras 14 semanas, não haverá possibilidade de ela ser punida praticando o abortamento em qualquer desses países no segundo mês de gestação pela lei penal brasileira, embora ela seja brasileira e retorne ao Brasil. Claro que se o agente cometeu o crime lá, né, como a notícia desse incidente em Roma, e depois retornou ao Brasil, aí sim ele poderá sofrer a lei penal brasileira, desde que esses fatos lá cometidos sejam também ilícito penal, de acordo com a lei penal local. E aí a gente precisa analisar. Bom, quanto à injúria, de cara já se pode dizer que ela não é crime na Itália. Desde o ano de 2016, uma legislação italiana de 2016 que revogou o artigo 594 do Código Penal italiano, a injúria deixou de ser crime. Ela foi descriminalizada e passou a configurar mero ilícito civil. Portanto, um eventual crime de injúria cometido por brasileiro lá no aeroporto de Roma, em qualquer outro lugar do território da Itália, não poderá ser punido pela lei penal brasileira, porque não é ilícito lá. Não é ilícito penal, é um ilícito civil. Já os crimes de lesão corporal, ameaça e desacato, estes sim têm o seu correspondente como infração penal na legislação penal italiana, respectivamente nos artigos 582, 612 e 341 bis do Código Penal italiano, que punem, respectivamente, a lesão corporal, a ameaça e o desacato. Tá? É preciso também que o crime esteja incluído dentre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. Portanto,
o fato ocorrido na Itália só estará sujeito à punição criminal no Brasil se, além de configurar, tanto segundo a lei brasileira como a lei penal italiana, uma infração penal, esteja, de acordo com a lei penal brasileira, com a lei brasileira, sujeito à extradição. E, no Brasil, a lei de imigração, a lei 13.455 de 2017, é que trata da extradição. E o seu artigo 82 estabelece um rol de causas impeditivas da extradição. Dentre essas causas, está lá no artigo 82, inciso 4, a proibição de extradição quando o crime tiver pena inferior a 2 anos. Ora, se falarmos de ameaça, não é possível a extradição, porque a ameaça tem pena máxima de 6 meses. Se falarmos em lesão corporal, também não, a lesão corporal leve tem pena máxima de 1 ano. Portanto, por essas infrações penais, também não responderia o brasileiro que cometeu o crime na Itália, segundo a lei penal brasileira, porque não autorizam a extradição. E o desacato? Aí sim, o desacato, né, que é previsto no nosso artigo 331 do Código Penal, tem pena de 2 anos, pena máxima de 2 anos. Portanto, não é pena inferior a 2 anos, é pena igual a 2 anos e, nos termos do artigo 82, inciso 4 da Lei de Imigração, autorizaria a extradição, se cometida por um estrangeiro aqui no território brasileiro. Portanto, é possível a incidência da lei penal brasileira sobre o crime de desacato, porque esse crime também é crime na Itália, como eu disse, artigo 341 bis do Código Penal italiano, que pune esse crime sob o nome de ultraggio a un pubblico ufficiale. Então, lá existe o desacato e é punido, inclusive, mais severamente do que no Brasil, porque a pena máxima lá é 3 anos. Pelo desacato, sim, poderia haver aplicação da lei penal brasileira. Então, de tudo quanto foi dito aqui, a conclusão a que se chega é que se houve, eventualmente, pretensamente, crime de injúria, lesão corporal leve, ameaça, lá naquele incidente do aeroporto de Roma, o brasileiro não poderá ser punido, não poderá ser alcançado pela lei brasileira por esses fatos. O que restará, se houve eventualmente um delito de desacato, aí sim o brasileiro ou brasileiros responsáveis por esse desacato poderão ser punidos de acordo com a lei penal brasileira e estarão sujeitos a processo e julgamento pelo crime de desacato, que, diga-se de passagem, é uma infração de menor potencial ofensivo de competência do Juizado Especial Criminal, no caso federal, porque a pessoa, a autoridade desacatada integra a administração federal, a administração da União, e, portanto, a competência é do Juizado Especial Criminal Federal, passível, inclusive, de transação penal, uma infração de menor potencial ofensivo.